Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Santana e hoje vamos falar a respeito da ferramenta Five9 Manager versão 9 Free Edition. A Five9 é um provider de soluções para a plataforma de cloud da Microsoft Hyper-V. Possui algumas soluções gratuitas e dentre elas a Five9 Manager Free Edition que vamos abordar neste vídeo de hoje. Com essa ferramenta a gente consegue fazer um gerenciamento mais aprimorado de hosts Hyper-V perante a ferramenta padrão e built-in, o Hyper-V Manager. Requisitos do sistema para instalação. Posso instalar essa ferramenta em hosts com Windows Server 2012 R2, R2 Core, 2012 Core, 2008 R2 SP1 e 2008 R2 SP1 Core, bem como em servidores Hyper-V Server 2012 R2, 2008 R2 SP1. E o interessante, consigo gerenciar estações de trabalho Windows 8X, ou seja, Windows 8 ou 8.1, que estejam com a role Hyper-V habilitada. Se eu quiser fazer apenas o gerenciamento a partir da estação de trabalho do técnico, do consultor, do analista, preciso ter Windows 8.1 64 bits, Windows 8 também 64 bits e Windows 7 na mesma plataforma. Comparação entre 4 ferramentas. Hyper-V Manager, como já falei, é o padrão built-in. Five9 Manager Free Edition, Five9 Manager na versão paga e o Five9 Manager com antivírus. Abaixo alguns papéis aqui e algumas tarefas que podem ser feitas. Tá? Então, por exemplo, criação de VM e edição, todas fazem. Acesso via console, também. Replicação, todas fazem, com exceção do Manager Free Edition. Live Migration, Shared Nothing, também não faz. Storage Live Migration, ferramenta gratuita, também não faz. Suporte a múltiplas versões de Hyper-V, olha que interessante. Aí já temos um ganho. Digamos que eu tenha na empresa um host 2008 R2 e um host 2012 R2, por exemplo. Na mesma console eu não consigo ter o gerenciamento de ambos os hosts. Com o Five9 Manager, mesmo na versão gratuita, eu consigo fazer. Tá? Entre outras funcionalidades, a lista completa está aqui no site, vocês podem depois conferir. E eu vou demonstrar na própria ferramenta aquelas funções que não estão disponíveis na versão gratuita. Temos aqui dois documentos, os dois abertos aqui. No datasheet temos aqui mais algumas informações, alguns pontos-chave da ferramenta. Gerenciamento através de interface gráfica, de forma gratuita, de hosts com Hyper-V Server ou no modo instalação Server Core. Em ambos os casos, o gerenciamento de forma nativa é através de linha de comando. Gerenciamento de diferentes versões de Hyper-V, já falei, 2012 R2, 2012, 2008 R2, através de uma única simples console. Ok? Monitoramento de recursos de performance. Você faz o gerenciamento de máquinas virtuais, de redes e proteção de antivírus. Nesse caso, na versão gratuita não tem, eu vou demonstrar mais para frente. Tá? Entre outras características aqui com relação inclusive a gerenciamento de logs e melhores práticas de Hyper-V, operações de cluster e também, muito importante, o gerenciamento de antivírus. No modo agentless, ou seja, sem a necessidade de você instalar um antivírus em cada máquina virtual. Você instala no host e ele faz o gerenciamento de todas as outras VMs. Ok? E aqui, novamente, um comparativo entre o Five9 Manager para a ferramenta padrão de gerenciamento do Hyper-V. Ok? Os requisitos de sistema, já falamos. O guia não reflete a versão nova, que é a 9. Ele ainda está na versão 8, está desatualizado. Mas você consegue já ter uma ideia a respeito de cada operação que você pode fazer na ferramenta. Ok? Então ele é bem extenso, tem 153 páginas.
e traz o detalhamento aqui da instalação, que nós vamos fazer agora, em seguida. Instalação e configuração, adicionar um host, gerenciar as VMs e assim por diante. Ok? Vamos então ao nosso servidor para proceder com a demo. Já fiz o download previamente do pacote. Ele é bem pequeno, 35 MB, se trata da versão gratuita. Vamos proceder com a instalação. A instalação é bem simples, segue o padrão Microsoft, Next, Next, Finish, que eu sempre comento. Vamos aceitar aqui o contrato de licença, avançar. Vou manter aqui o local de instalação padrão, ele pode ser perfeitamente alterado e tenho aqui 4 opções. A primeira opção, se a ferramenta vai ser executada sempre que o sistema for inicializado, vou manter. Se ela deve ser aberta assim que a instalação finalizar, se deve ser criado um atalho no menu de programas e outro no desktop. Vou manter tudo como padrão, avançar. E aqui as opções com relação ao banco de dados. Por se tratar de um cenário bem simples, onde eu tenho apenas um host, vou manter a opção padrão, tá? Que é um SQLite, tá? Um banco bem simples, que significa que eu tenho um ambiente pequeno, tá? E o número de hosts ele não vai passar de 2 e o número de VMs não vai passar de 20. Tá? Acima desses números, aí eu preciso instalar um Microsoft SQL. Ok? Avançar, instalar. A instalação é rápida, bem simples. Ok? Finalizemos. Conforme definido na instalação, a ferramenta já entra em execução. Vocês podem ver aqui Free Edition. O primeiro passo, obviamente, é adicionar um host que vai ser gerenciado, né? Você tem aqui 3 opções: Add Data Center, Add Cluster e Add Host. Vamos adicionar um host. Vou utilizar as mesmas credenciais do usuário logado em questão e dou OK. Host adicionado. E aqui ele me traz apenas 6 máquinas virtuais. Vou retornar aqui ao site do produto, que ele informa aqui no final, na questão de licenciamento, que a versão Free Edition ela suporta até 6 VMs e um host com até 2 CPUs. Ok, então vocês podem ver, nesse meu host eu possuo mais VMs, só que ele só trouxe 6, escolheu de forma aleatória, ok? E me trouxe. Lembrando que é a versão gratuita. Eu tenho clientes, por exemplo, que tem um host com 2 VMs. Essa ferramenta atenderia. Por isso que eu faço questão de sempre mostrar as opções gratuitas e pagas, porque as gratuitas podem atender ao ambiente e à situação de muitas pessoas que me assistem. Ok? Então temos aqui o nosso servidor, as 6 VMs, a visualização aqui no painel central, na parte geral aqui ele traz as informações do servidor, o uptime, o sistema operacional, configuração de hardware, quanto tem de memória, tanto física quanto disponível, os discos. Se eu quiser fazer uma conexão ao servidor, eu posso fazer. Algumas outras informações a respeito da BIOS, domínio, fabricante, modelo. E aqui um dashboard com relação às VMs. Vamos avançar? Em Hyper-V Manager, ele traz a visualização de cada VM. Eu posso fazer aqui a operação de, por exemplo, ligar uma VM. Ok? Tem uma outra VM já ligada, eu posso conectar a ela, por exemplo, aqui via console. As operações de mudança de configuração. Tenho aqui uma VM com Windows Server 2003. Ok, vamos fechar.
Operações, por exemplo, de mudança de configuração de uma VM, eu posso fazer a partir daqui. As tarefas básicas que nós fazemos no dia a dia: ligar, desligar, criar checkpoint, renomear, deletar, exportar uma VM, clonar, entre outras coisas, eu consigo fazer através aqui dessa aba Hyper-V Manager. Virtual Network Manager, eu consigo ver as redes criadas e gerenciar elas, se for o caso. Na aba Optimizer, vemos que essa funcionalidade só está disponível na versão full da ferramenta. Monitoração, a mesma coisa. System Status Report, a mesma coisa. Best Practice Analyzer também só está disponível na versão paga. Hyper-V Logs e antivírus também. A Five9 oferece uma opção de compra do Manager com antivírus. Você tem algumas engines de antivírus que você pode visualizar aqui embaixo, que você compra a ferramenta, ela já vem com essas engines, e aí você instala no seu host, faz o gerenciamento através do Five9 Manager, sem necessidade de instalação do cliente de antivírus em cada VM. Okay? Obviamente, na versão gratuita isso não está disponível. Vamos agora visualizar especificamente o painel com relação a uma VM. E como eu falei anteriormente, os comandos principais e operações do dia a dia, de desligar, rebootar, salvar uma VM, pausar, entre outras, agora aqui na visão específica de uma máquina virtual, a gente consegue fazer por aqui. Okay? As informações da máquina, se ela está ligada, a geração da máquina, memória alocada, disco, configurações, rede, alertas, né? Se houvesse alguns aqui, seriam exibidos. Voltando aqui ao Hyper-V Manager mais específico para essa VM, as mesmas operações, vejo a console aqui embaixo, né? Algumas informações. Então é isso, a ideia era fazer uma demonstração rápida a respeito dessa ferramenta simples, que pode ser sim muito útil em diversas ocasiões, ok? Espero que tenham gostado, continuem acompanhando o nosso trabalho. Um forte abraço e até a próxima!